Está perfeito, muito. Então, existe o purgatório. A fundamentação bíblica de passagem, o senhor disse? Acho que vale a pena usar uma palavrinha onde a gente encontra na Bíblia, ao menos a interpretação. Vocês podem não ter a palavra, mas ter o conceito. Sim, então, a fundamentação. Em primeiro lugar, a fundamentação mais evidente é encontrada no segundo livro dos Macabeus. E antes que já levante, mas o livro apócrifo, vamos chegar lá. Sim. Mas no livro dos Macabeus, no segundo livro dos Macabeus, aparece lá, numa guerra com Judas Macabeus, etc. Vários são mortos pelo exército dos idumeus, Górgias, e depois que esses são mortos, são encontrados por debaixo das vestes deles certos amuletos dedicados a ídolos de Yamnia, né? São amuletos quaisquer e certamente ali um pecado de idolatria, né? Sim. Então, e aí o que foi feito? Judas Macabeu se levantou para que fossem oferecidas orações, inclusive sufrágios, fez uma coleta, uma coleta, exatamente. ciclos de prata. Exatamente. Então, foram feitas várias expiações por estas almas desses combatentes que morreram. Então, não faria sentido rezar, fazer oferendas, etc. Se já estão perdidos. Já estão perdidos, né? E aí há uma outra questão, que é o seguinte. Bom, alguém poderia dizer, mas o pecado de idolatria é um pecado grave. Como é que... Então, aí que está. Nunca podemos ter certeza da condenação da salvação de uma pessoa, a não ser se por uma revelação, né? Então, claro. Por isso que se deve rezar por todas as almas, todas que morreram. Então, porque pode haver qualquer tipo de atenuante no pecado daqueles que estavam lá, lutando pela causa de Deus de Abraão, né? Exatamente. Apesar de ter o ídolo, no total, no amor deles... então nunca se sabe, né? Então, o único que a gente sabe com toda absoluta certeza, assim, pela Sagrada Escritura, etc., que está no céu com toda absoluta certeza, claro, sabemos que Nossa Senhora, São José, obviamente, todos os santos, mas assim, o que foi revelado é o bom ladrão. Depois o que se condenou é Judas. Melhor que não tivesse nascido. Então a gente... Mas assim, de modo absoluto, né? Assim, escriturístico, etc. Claro que nós temos fé que todos os santos se salvam, obviamente, né? Não estamos levantando isso. Mas... Isso do Antigo, com o Judas Macabeu, no Novo, uma fundamentação do purgatório. No Novo Testamento... Isso é interessante, né? Seria bom, sim. Então, no Novo Testamento, alguém também poderia dizer, né? Bom, se é algo tão fundamental, por que nosso Jesus Cristo não falou claramente sobre o purgatório? Aí que está. Primeiro que muitas coisas do Antigo Testamento, como, por exemplo, os sacrifícios, ele deixou claro que haveria uma lei nova. Então, foram retirados, foi trazida uma lei nova. O purgatório, ele não falou nem contra nem a favor. Por que não falou? Né? Por quê? Porque a explicação teológica é o seguinte, porque seria algo tão lugar comum que nem precisava debater, né? Entende? Era algo lugar comum. Mas, não obstante isso, nós podemos encontrar, segundo o próprio São Roberto Bellarmino, ele enumera 9 razões, 9 passagens da Escritura em que podemos encontrar o purgatório. A fundamentação do purgatório. Então, por exemplo, a questão... uma das passagens está em São Mateus, que é a seguinte, que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa vida, nem no mundo que virá. O que quer dizer que no mundo que virá pode ser perdoado pecados, né? Exatamente. Isso. Então, tem como se purificar ainda. E depois, há outro, por exemplo, é muito conhecido, né? Em que aquele empregado é colocado na prisão e ele só será resgatado depois que ele pagar o último centavo. Sim, foi. Inclusive, ainda foi recente numa das missas. Então deve pagar o último centavo. Então ele teria que remir. Então, porque no caso do inferno não tem como pagar nada, né? Se a pessoa já está lá, não tem como reparar mais nada. Exatamente. E há também a questão sobre também da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, em que fala justamente de que será purificado pelo fogo, né? Então, essa é uma das fundamentações para o fogo do purgatório. Né? Mas o fogo do purgatório, interessante, ele é idêntico ao do inferno?
Então, segundo São Tomás, sim. Segundo São Tomás, sim. É mesmo? E Há controvérsia. Há queima... controvérsias, né? Há controvérsias de como é o fogo do purgatório propriamente dito. Então, o que é certo é o seguinte, que na essência, podemos dizer que é o mesmo, mas enquanto efeito, ele é diferente, porque o fogo do purgatório, ele é expiativo, ele é purgativo. Purificativo. Purificativo. Né? Ele purifica. O fogo do inferno não, ele só castiga. Só né? castiga. Então, o fogo do purgatório... Por isso que é interessante, né? Porque, como diz Santa Catarina de Bolonha, ele tem essa dimensão de causar o maior sofrimento, causa sofrimento, e é o maior sofrimento que a gente pode ter, digamos, desse fogo espiritual. São Tomás diz que não existe nenhum sofrimento dessa terra comparável aos sofrimentos da vida depois da morte. Portanto, né? nada comparado com o menor sofrimento do purgatório. Nossa, irmão. Nossa, Por isso que é melhor purgar que nessa terra. Né? Mas todo mundo passa pelo purgatório. Aí já tá... Às vezes a pessoa diz, nossa, mas isso aqui é um purgatório. Isso, então inclusive... visitar um doente no hospital, quanto nós vamos no hospital da unção, né? A pessoa, estou pagando meu purgatório. É isso mesmo, pá? É interessante. E às vezes a gente escuta, né? Ninguém merece, né? Ninguém merece isso aqui, viu? A questão... Mas todo mundo tem que passar. Então, cada um que está nos acompanhando no podcast, agora o padre vai dar uma resposta fundamental. Se todos nós temos purgatório. Vamos ver, padre. Todos os pecadores vão passar pelo purgatório, ou nessa vida ou na outra. Porque é sempre necessário justamente purificar dessas manchas, dessas relíquias do pecado. Né? Então, o imperfeito não entrará junto à perfeição absoluta que é Deus. Né? Então... é melhor já pagar aqui nessa terra. Por isso que, num artigo, eu escrevi uma vez, né? Purgatório antecipado. Né? O senhor escreveu? Olha aí, interessante. Purgatório antecipado nessa terra. Né? E a gente pode até levantar essa questão. Né? No mundo moderno, né? Questão do... isso há diversos estudos, né? Sobre isso. Como cada vez mais se tem rechaçado a ideia do sofrimento e, ao mesmo tempo, a ideia do bem-estar, do prazer... está cada vez mais exacerbado pelos vícios de toda sorte, né? Desde vícios de bebedeira, vícios de internet, etc. e tal. A alma foi ficando num desequilíbrio e ela já não consegue mais, por tanta busca de prazer, ela já não consegue, nessa vida, né, ter um mínimo de conseguir sustentar a prumo de sustentar os sofrimentos do dia a dia, né? Às vezes... As pessoas desanimam por muito pouco. Perde o emprego, acabou o mundo. Mas ele tem ainda 2 pernas, 2 braços e está com saúde. Né? Santa Teresinha, ela costumava dizer, né? Se eu posso andar, então eu posso continuar a minha vida, posso tocar a minha vida. Se eu não posso... Porque tinha algumas freiras lá que ficavam doentes, etc., que ficavam desanimadas, etc. Não, se eu posso andar, não tem problema, entende? Continua... Então, esse desequilíbrio, né? Então, há esse desequilíbrio. E é interessante, justamente do ponto de vista psicológico, só para fazer um parênteses aqui. Não, vale a pena. Que quanto mais a pessoa vai buscando tanto prazer, a pessoa vai perdendo a capacidade de sofrer também, entende? E a vida tem sofrimento, quer queira ou quer não, né? E às vezes eu tenho que dizer, às vezes em confissão, né? Bom, a pessoa diz, né? Meu filho, não sei quando ele vai brincar, ele faz bagunça lá na sala. Bom, bem-vindo ao mundo real. As crianças, elas fazem esse tipo de coisa, entende? O mundo real é assim. Que nem uma criança que vai deixar tudo em ordem. Então seria normal a criança, entende? Então, e aí, quanto mais a pessoa ela vai querendo aquele patamar, um patamar mais alto, etc. E é o tal negócio, né? Dar um exemplo aqui que também entra sobre a questão do vício, né? Um exemplo muito prático, que é a questão do alcoolismo, né? Sim. A pessoa que ela vai viciando no alcoolismo, até mesmo aquele prazer lícito que ela tem de tomar uma bebida boa, até aquele prazer, ela vai perdendo, porque ela vai criando tolerância. E isso vai acontecendo. Depois a pessoa vai perdendo essa capacidade. E aí é interessante o seguinte, que quando a pessoa, vamos supor, uma pessoa que ela tem esse vício, e ela tem uma conversão, ela se converte
assim, subitaneamente, ela se confessa, faz a comunhão pascal, maravilha, né? Ela está em estado de graça. Aí uma pessoa dizer, bom, então ela já está prontinha para ir para o céu. Está garantida. Aí que está. Como ela passou esse tempo com essa aderência, São Tomás fala isso, né? Essa aderência no pecado, então ela precisa justamente pouco a pouco ir se remindo daquele alcoolismo. Por isso ela fica com uma certa abstinência. Por mais que ela se confessou, ela ainda fica com aquela fomes peccati. Com a fome do pecado. E é muito mais apetitiva quanto mais próximo está do vício, né? Então, Claro, para ela se libertar daquele vício, vai levar um tempo. Por mais que ela seja estado de graça. E assim também é mais ou menos o purgatório nessa terra, né? Então a pessoa vai se purgando, etc. Purgando, Por isso vencendo, que vencendo. a gente às vezes vê, né, pessoas, às vezes, nós fazemos aqui em São Paulo muitas vezes visita aos hospitais, Sim, etc. muito. E tal. E às vezes as pessoas dizem, né? Eu estou aqui para purgar meus pecados, né? Não, então, eu encontrei a Deus novamente. Quer dizer, ele estava purgando uma ausência de Deus, estava na vida dele, né? Quantas vezes falam, né? Então, às vezes a pessoa, se ela consegue encontrar um sentido para o sofrimento, um sentido para a vida dela no sofrimento, né? Porque sofrimento todos terão. Alguns terão com sabedoria esse sofrimento, outros terão por... vai sofrer mais, né? Então, a gente às vezes vê nas portas de algumas igrejas assim, pare de sofrer. Essa não existe, essa promessa não existe, entendeu? É mentira, já de entrada. Já de entrada. Então, a gente pode dizer, pare de sofrer sem uma finalidade, sem objetivos. Né? Isso sim. Mas a ausência total não vai ter, né? Porque a vida é uma luta, né? Sobretudo depois... Milites et vita homini super terram. Jó, né? Depois e sobretudo, padre, a questão do purgatório, que a pessoa tem aquelas inclinações que, por mais que o pecado original nós fomos perdoados, filhos de Deus, mas nós temos que lutar, né? A vida é uma luta contra esses lados. E essas concessões, elas vão ser purgadas, o purgatório nessa vida ou na outra, conforme maior ou menor, porque como diz o livro dos Provérbios, o justo peca 7 vezes ao dia, né? Peca 7 vezes e se nós ofendemos o Criador, alguma reparação vai ter que ser feita. Então, por um lado, quase que é melhor a gente já ter um purgatório aqui, né? Porque o outro parece, o senhor acabou de dizer que São Tomás diz que nenhum sofrimento dessa vida... Da terra comparado. Comparado com... O senhor poderia dar um exemplo, padre? Eu acho que seria interessante. Então, um exemplo, inclusive, que o Dr. Plínio dava de comparação seria mais ou menos a comparação de um fogo pintado do fogo real para o fogo do purgatório. A analogia de um fogo pintado para um fogo real é a mesma do fogo real para o fogo do purgatório. Nossa Senhora. Entenderam o que disse o padre agora? Um exemplo que o Dr. Plínio dava, né? Mestre espiritual, Monsenhor João Clá, que o fogo real para o fogo desenhado é uma distância muito grande. O desenhado para o real é a distância do nosso fogo real para o do purgatório. Então, ainda que seja como Santa Teresa, só fazer uma reflexão não compensa. É melhor nós tentarmos, né? Sempre a gente está... É o teu negócio, né? É como... Isso também acho que o próprio Monsenhor João ele dava essa comparação, né? Se temos um alvo e uma flecha, nós temos que mirar sempre para o ponto mais alto para acertar o alvo exato, né? Se a gente mira... vou mirar só para o purgatório. Quem mira para o purgatório, cuidado, pode cair mais baixo, entendeu? E depois tem que tentar o céu, pegar o purgatório, né? Se a pessoa vai tentar, eu pego um purgatóriozinho em céu, de repente a flecha não pega o alvo.